Lição 1. Desculpe, estou 15 minutos atrasado. Ana, me desculpe, estou 15 minutos atrasada. Surgiu algo inesperado. Sem problemas, John. A vida acontece e os atrasos são compreensíveis. Está tudo bem. Sim, está tudo bem agora. Peço desculpas por fazer você esperar. Está tudo bem, John. Não se preocupe com isso. Há alguma coisa que precisamos conversar ou discutir? Na verdade, não, acho que estamos todos envolvidos. Há algo sobre o qual você gostaria de compartilhar ou falar? Nada específico vem à mente no momento. Estou feliz que esteja tudo bem. Obrigado pela compreensão, Ana. Agradeço sua flexibilidade. Você é bem-vindo, John. Todos nós temos momentos em que as coisas não saem como planejado. Vamos seguir em frente e focar no presente. Lição 2. Acho que posso ter perdido meu telefone. Ana, parece que não consigo encontrar meu telefone em lugar nenhum. Acho que posso tê-lo perdido. Ah não, sério. Isso é lamentável. Você verificou todos os lugares habituais, como seus bolsos ou pela casa? Sim, eu procurei em todos os lugares. Eu até recuei meus passos, mas ainda não vi nenhum sinal disso. Isso é frustrante. Você tentou ligar para seu telefone ou usar um aplicativo de rastreamento para localizá-lo? Sim, mas está no modo silencioso, então não consegui ouvi-lo tocar. E, infelizmente, eu não tinha um aplicativo de rastreamento instalado. Entendo. Talvez você possa tentar entrar em contato com seu provedor de serviços para ver se ele pode ajudar a rastrear ou desativar o telefone. É uma boa ideia. Vou entrar em contato com eles imediatamente e ver se eles podem me ajudar. Espero que eles possam fornecer alguma orientação. Enquanto isso, certifique-se de alterar suas senhas e ficar de olho em qualquer atividade suspeita. Bom argumento. Vou tomar essas precauções para proteger minhas informações pessoais. Obrigado por me lembrar, Ana. Você é bem-vindo, John. Perder um telefone pode ser inconveniente, mas lembre-se de que é apenas um dispositivo. O importante é ficar seguro e protegido. Você está certa, Ana. É apenas um revés temporário. Vou-me concentrar em me manter seguro e encontrar uma solução. Obrigado pelo seu apoio. Lição 3. Tem havido um problema com o nosso abastecimento de água ultimamente. Ana, tem havido um problema com o nosso abastecimento de água ultimamente. Estamos experimentando baixa pressão de água e, às vezes, nenhuma água. Ah não, isso é inconveniente. Você denunciou isso à companhia de água ou à gerência do prédio? Sim, eu já os informei sobre o problema. Eles disseram que estão trabalhando para consertá-lo, mas está demorando mais do que o esperado. Isso pode ser frustrante. Enquanto isso, você tem algum plano alternativo para a água? Estou guardando algumas garrafas de água por precaução. Não é muito, mas deve ajudar em emergências. Boa ideia. É sempre sensato ter um suprimento de backup. Você já considerou outras alternativas, como usar água de fontes próximas ou entrar em contato com o serviço de distribuição de água? Eu ainda não explorei essas opções. Vou examinar as fontes de água próximas e ver se há um serviço de entrega disponível em nossa área. É uma boa ideia. É importante ter acesso à água limpa para as necessidades diárias. Avise-me se precisar de ajuda com sua pesquisa. Obrigada, Ana. Agradeço o seu apoio. Espero que o problema do abastecimento de água seja resolvido em breve.
Você é bem-vindo, John. Eu também espero que sim. Mantenha-se hidratado e esperemos uma solução rápida. Lição 4. Eu ouvi um boato de que Elsa é minha nova namorada. Ana, ouvi um boato de que Elsa é minha nova namorada. Só queria esclarecer que isso não é verdade. Ah, sério? Isso é interessante. Bem, é só um boato, então eu não prestaria muita atenção a isso. Sim, você está certo. Os boatos podem se espalhar rapidamente, mas isso não os torna verdadeiros. Eu só queria ter certeza de que não havia confusão. Eu entendo. É sempre bom esclarecer as coisas e evitar mal-entendidos. As pessoas tendem a fazer suposições com base em fofocas. Absolutamente. Eu valorizo nossa amizade e não gostaria que nada colocasse isso em risco. Obrigado pela compreensão, Ana. Sem problemas, John. Nossa amizade também é importante para mim. Não se preocupe com os rumores. Eles morrerão eventualmente. Obrigado por me tranquilizar, Ana. Isso significa muito. Vamos nos concentrar em nossa amizade e ignorar as fofocas. Lição 5. Você já pensou em comprar novos livros para nossos filhos? Ana, você já pensou em comprar novos livros para nossos filhos no próximo semestre? Sim, eu estive investigando isso. É importante ter os recursos necessários para seus estudos. Absolutamente. Você tem uma lista dos livros que eles precisarão. Quer ter certeza de que teremos tudo a tempo. Sim, consultei o site da escola para ver a lista de livros necessários. Eu posso compartilhar com você. Isso seria útil. Há algum lugar ou site específico que você recomenda para comprar os livros? Já ouvi coisas boas sobre livrarias online que oferecem livros didáticos a preços reduzidos. Também podemos verificar as livrarias locais ou ver se a escola tem alguma recomendação. As livrarias online parecem convenientes. Podemos comparar preços e encontrar as melhores ofertas. Vamos fazer o pedido com antecedência para evitar atrasos. Esse é um bom ponto. Devemos encomendá-los em breve para garantir que cheguem antes do início do semestre. Você acha que também devemos considerar a compra de livros complementares ou guias de estudo? Pode valer a pena considerar isso, especialmente se eles puderem fornecer suporte e recursos adicionais para seus estudos. Podemos verificar com seus professores se há alguma recomendação. Ótima ideia. Vamos entrar em contato com seus professores e ver se há algum material suplementar que eles sugiram. Parece um plano. Ao fazer isso, podemos garantir que nossos filhos tenham tudo o que precisam para ter sucesso acadêmico. Absolutamente. Investir na educação deles é importante. Obrigado por assumir a liderança nisso, Ana. Você é bem-vindo, John. É um esforço de equipe. Fico feliz que estejamos na mesma página quando se trata da educação de nossos filhos. Lição 6. Você gostaria de um pouco de bebida? Ana, gostaria de um pouco de bebida. Estou prestes a preparar uma xícara de café para mim. Claro, John. Café parece bom. Eu também quero uma xícara, por favor. Ótimo. Como você toma seu café? Açúcar, leite ou qualquer outra coisa? Só um pouco de leite, por favor. Gosto que seja cremoso, mas não muito forte. Anotado. Vou fazer do jeito que você gosta. Você prefere alguma marca ou sabor específico? Não sou muito exigente.
Tudo o que você tem em mãos está bem para mim. Me surpreenda. Tudo bem, vou te surpreender com algo legal. Deixe-me preparar o café. Você precisa de mais alguma coisa? Não, isso é tudo por enquanto. Obrigado pela oferta, John. Eu agradeço. Você é bem-vinda, Ana. É um prazer. Voltarei com o café em breve. Lição 7. Você quer ir comigo para jogar tênis? Tênis parece uma ideia fantástica, John. Eu não jogo há algum tempo, mas adoraria tentar. É ótimo ouvir isso. Podemos fazer um amistoso e fazer exercícios ao mesmo tempo. Conte comigo. Devemos trazer nossas próprias raquetes ou você tem uma extra? Eu tenho uma raquete extra, então não se preocupe. Apenas certifique-se de usar roupas confortáveis e levar uma garrafa de água. Vou fazer. Vou me certificar de me vestir adequadamente e me manter hidratado. A que horas vamos nos encontrar? Que tal nos encontrarmos na quadra de tênis às 16 horas? Isso deve nos dar tempo suficiente para nos aquecermos. Parece bom. Te vejo lá às 16 horas. Vamos ter um jogo de tênis divertido e cheio de energia. Absolutamente. Estou ansioso por isso. Nos vemos na quadra, Ana. Lição 8. Estou com dor de garganta ultimamente. Ana, estou com dor de garganta ultimamente. Isso está me incomodando há alguns dias. Ou não, isso não é agradável. Você já experimentou algum remédio ou tomou alguma coisa? Estou bebendo chá quente com mel, e isso proporciona algum alívio temporário. Mas a dor continua voltando. Pode valer a pena consultar um médico se persistir. Eles podem determinar a causa e fornecer tratamento adequado. Você está certo, se não melhorar em breve, marcarei uma consulta para dar uma olhada. Boa ideia! Enquanto isso, você também pode tentar fazer gargarejos com água morna e salgada para acalmar a garganta. Vou tentar isso. Obrigado pela sugestão, Ana. Espero que isso ajude a aliviar o desconforto. Você é bem-vindo, John. Espero que melhore em breve. Cuide e descanse sua voz o máximo possível. Obrigada, Ana. Agradeço sua preocupação e conselhos. Vou relaxar e dar um pouco de descanso à minha garganta. Lição 9. Você vai trabalhar hoje. Ana, você vai trabalhar hoje. Eu queria saber se poderíamos viajar de carona. Na verdade, estou trabalhando em casa hoje. Tenho algumas tarefas que posso concluir remotamente. Isso é conveniente. Também tenho a opção de trabalhar em casa, mas estava pensando em ir ao escritório para mudar de cenário. Eu entendo. Às vezes, uma mudança no ambiente pode ser revigorante. Mas se você preferir, ainda podemos viajar de carona em outros dias. Parece um bom plano. Podemos coordenar e trocar caronas nos dias em que nós dois vamos ao escritório. Absolutamente. É uma ótima maneira de economizar tempo de deslocamento e reduzir nossa pegada de carbono. Eu concordo totalmente. Além disso, é sempre bom ter alguma companhia durante o trajeto. Podemos conversar ou ouvir música juntos. Definitivamente.
O compartilhamento de caronas adiciona um elemento social ao trajeto e pode torná-lo mais agradável. Vamos planejar isso para o futuro. Parece bom, Ana. Obrigado por considerar isso. Avisarei você quando eu decidir ir ao escritório na próxima vez. Perfeito. Mantenha-me informado e coordenaremos adequadamente. Aproveite seu dia trabalhando no escritório ou em casa, John. Lição 10. Acabei de comprar uma bolsa nova para você. Ana, adivinha? Acabei de comprar uma bolsa nova para você como uma surpresa. Nossa, John. É muito atencioso da sua parte. Estou muito emocionado. Obrigado. Você é bem-vinda, Ana. Percebi que sua bolsa antiga estava começando a mostrar sinais de desgaste, então achei que era hora de fazer um upgrade. É incrivelmente gentil da sua parte perceber e agir. Agradeço sua atenção aos detalhes. Fico feliz que tenha gostado do gesto. Espero que a nova bolsa combine com seu estilo e sirva bem a você. Tenho certeza de que será perfeito. Você tem bom gosto e confio na sua escolha. Mal posso esperar para ver isso. Estou animado para que você veja isso também. Eu sei que você vai arrasar com confiança e elegância. Obrigado novamente, John. Isso significa muito para mim. Você sempre sabe como me fazer sentir especial. É um prazer, Ana. Ver você feliz me deixa feliz. Você merece o melhor. Lição 11. Os dinossauros sempre me fascinaram. Ana, você já se perguntou como seria ver um dinossauro de verdade? Absolutamente, John. Os dinossauros sempre me fascinaram. É incrível pensar nessas criaturas antigas vagando pela Terra. Eu concordo. Seu tamanho e diversidade são incompreensíveis. Muitas vezes imagino como seria testemunhá-los em seus habitats naturais. Seria ao mesmo tempo emocionante e inspirador. Nem consigo imaginar a magnitude de alguns dos maiores dinossauros. E a chance de observar seu comportamento e entender mais sobre suas vidas seria a realização de um sonho para muitos cientistas. Definitivamente. É incrível o quanto aprendemos sobre dinossauros por meio da paleontologia, mas ainda há muito mais a descobrir. É verdade. Cada nova descoberta de fósseis aumenta nossa compreensão dessas criaturas antigas e ajuda a pintar uma imagem mais clara de seu mundo. Espero que as gerações futuras possam experimentar alguma forma de criaturas parecidas com dinossauros, mesmo que não sejam exatamente iguais às do passado. Isso seria incrível. Quem sabe o que o futuro reserva? Talvez os avanços na tecnologia possam nos aproximar dessa possibilidade. É empolgante pensar nisso. Até lá podemos continuar nos maravilhando com as maravilhas dos dinossauros por meio de livros, museus e filmes. Absolutamente. Os dinossauros sempre cativarão nossa imaginação e nos lembrarão da incrível diversidade da vida ao longo da história da Terra. Lição 12. Adoro sopa de milho. Ana, você já experimentou sopa de milho? Eu fiz alguns ontem e ficaram muito deliciosos. Oh, eu adoro sopa de milho. É um dos meus favoritos. Como você conseguiu? Usei grãos de milho frescos, cebola, alho e caldo de vegetais como base. Em seguida, adicionei algumas ervas e temperos para dar sabor. Isso parece incrível. Você misturou a sopa para torná-la cremosa ou a deixou grossa? Na verdade, fiz uma combinação.
Misturei a maior parte da sopa para torná-la cremosa, mas reservei alguns grãos de milho para dar um pouco de textura. É uma ótima ideia. Gosto do contraste entre texturas cremosas e grossas. Você o enfeitou com alguma coisa? Sim, enfeitei com uma pitada de ervas frescas picadas e um fiozinho de azeite. Ele adicionou um toque agradável de frescor. Parece um prato com qualidade de restaurante, John. Estou impressionado. Eu adoraria experimentar sua sopa de milho algum dia. Obrigado, Ana. Eu ficaria feliz em fazer isso por você. É sempre mais agradável compartilhar comidas deliciosas com os amigos. É muito gentil da sua parte. Estou ansioso por isso. Avise-me quando estiver planejando fazer isso de novo. Farei isso, Ana. Vou-me certificar de avisá-lo. Vai ser um banquete de sopa de milho. Lição 13. A luz da sala de estar está com defeito. Ana, você notou que a luz da sala está com defeito? Está piscando e não está ligando corretamente. Sim, eu também notei isso, John. Está se tornando muito inconveniente. Devemos consertá-lo o mais rápido possível. Eu concordo. É importante ter uma sala de estar bem iluminada, especialmente à noite. Vou chamar um eletricista para dar uma olhada. Isso seria ótimo, John. É melhor deixar que os profissionais garantam que ele seja corrigido com segurança e eficiência. Absolutamente. Não quero correr o risco de problemas elétricos ou danos adicionais ao tentar consertá-los sozinho. Segurança em primeiro lugar, de fato. Enquanto isso, podemos usar algumas lâmpadas adicionais ou soluções de iluminação temporárias para iluminar a sala. É uma boa ideia. Podemos trazer algumas luminárias de chão ou de mesa para fornecer iluminação temporária até que a luz principal seja fixada. Isso tornará a sala de estar mais funcional e confortável. Agradeço sua ação rápida sobre isso, John. Sem problemas, Ana. Quero que tenhamos um espaço de convivência aconchegante e que funcione bem. Vou agendar a visita do eletricista imediatamente. Obrigado, John. Sua abordagem proativa é muito apreciada. Vamos consertar a luz e desfrutar de uma sala de estar bem iluminada novamente. Lição 14. Você já pensou em sua vida ideal de aposentadoria? Ana, você já pensou em sua vida ideal de aposentadoria? O que você gostaria de fazer quando não precisasse mais trabalhar? Absolutamente, John. Tenho a visão de uma aposentadoria pacífica e gratificante. Uma coisa que eu adoraria é viajar e explorar diferentes partes do mundo. Isso parece incrível, Ana. Viajar é uma ótima maneira de conhecer novas culturas, experimentar novas cozinhas e criar memórias duradouras. Definitivamente. Também imagino passar bons momentos com a família e amigos, valorizando essas conexões e criando novas. Isso é importante. Construir e nutrir relacionamentos é algo para o qual geralmente não temos muito tempo durante nossos anos de trabalho. Exatamente. Eu também adoraria seguir hobbies e interesses para os quais talvez não tivesse tido tempo suficiente antes, como pintar ou tocar um instrumento musical. Isso é maravilhoso, Ana. A aposentadoria é o momento perfeito para explorar e se entregar às paixões que nos trazem alegria e satisfação. E não nos esqueçamos de cuidar da nossa saúde e bem-estar. Praticar exercícios regulares, comer bem e priorizar o autocuidado é essencial. Absolutamente.
Manter uma boa saúde física e mental nos permitirá aproveitar ao máximo nossos anos de aposentadoria e aproveitá-los ao máximo. Concordo, John. Em última análise, minha vida ideal de aposentadoria é encontrar um equilíbrio entre relaxamento, exploração e crescimento pessoal. Parece um plano de aposentadoria completo e gratificante, Ana. Espero que nós dois consigamos viver nossas aposentadorias ideais quando chegar a hora. Lição 15. Percebi que você tem um novo corte de cabelo. Ei, Ana, notei que você tem um novo corte de cabelo. Parece ótimo. Obrigado, John. Sim, decidi mudar um pouco as coisas. Eu queria um estilo mais curto para o verão. Isso combina bem com você. Você foi ao seu salão de cabeleireiro normal. Não, na verdade, eu tentei um novo salão dessa vez. Ouvi dizer que eles tinham um estilista talentoso especializado em cortes modernos. Isso é legal. Você tinha algum estilo específico em mente? Mostrei ao estilista uma foto de um corte de cabelo bob que eu gostei. Nós discutimos isso e ela também fez algumas sugestões. Agradável. Quanto tempo demorou todo o processo? Demorou cerca de 1 hora. A estilista foi muito meticulosa e dedicou um tempo para se certificar de que estava tudo certo. Eu posso dizer que ela fez um trabalho fantástico. Seu cabelo parece tão elegante e estiloso. Obrigado, John. Estou muito feliz com o resultado. Também parece mais leve e fácil de gerenciar. Eu poderia considerar cortar o cabelo sozinho. Alguma recomendação para um bom salão? Claro. Posso te dar o nome do salão que frequentei. Eles têm alguns estilistas talentosos, então você pode escolher o que quiser. Isso seria ótimo. Vou dar uma olhada neles. Obrigado pela recomendação, Ana. Você é bem-vindo, John. Tenho certeza de que você encontrará um ótimo estilista lá. Me diga como foi. Vou fazer. Obrigado novamente, Ana. Aproveite seu novo corte de cabelo. Obrigado, John. Te vejo mais tarde. Lição 16. Você notou alguma nova tendência de moda este ano? Ei, Ana, você notou alguma nova tendência de moda este ano? Sim, definitivamente. Uma tendência que eu vi são os blazers grandes. Eles parecem estar em toda parte. Ah, sério? Isso parece interessante. Eu nunca experimentei esse estilo antes. Como eles se parecem? Eles dão uma atmosfera descontraída e levemente masculina. Você pode combiná-los com jeans ou saias para um look chique. Isso é legal. Alguma outra tendência chamando sua atenção? Sim, os chapéus de balde voltaram. Eles são ótimos para adicionar um toque casual e divertido a uma roupa. Chapéus de balde, hein? Eu me lembro daqueles dos anos 90. É interessante como as tendências da moda voltam. Absolutamente. Outra tendência são os tênis grossos coloridos. Eles adicionam um toque de cor e uma atmosfera esportiva a qualquer roupa. Já vi pessoas usando esses. Eles definitivamente se destacam. Alguma tendência para roupas formais? Bem, notei que os blazers de veludo são bastante populares para ocasiões formais. Eles dão um toque de luxo e sofisticação. Os blazers de veludo parecem elegantes. Talvez eu considere comprar um para eventos especiais. Obrigado pela dica, Ana.
Você é bem-vindo, John. Pode ser divertido explorar as tendências da moda. Alguma coisa está chamando sua atenção ultimamente? Tenho visto muitos padrões tie-dye em camisetas e moletons. Ele traz de volta um toque retro e adiciona um pouco de exclusividade. Oh, eu adoro tie-dye. É uma ótima maneira de adicionar um pouco de cor e individualidade ao seu guarda-roupa. Definitivamente. Foi uma conversa divertida, Ana. Vou ficar de olho nessas tendências. O mesmo aqui, John. A moda está sempre evoluindo. Divirta-se experimentando novos estilos. Lição 17. Você tem lido alguma história em quadrinhos popular ultimamente? Ei, Ana, você tem lido alguma história em quadrinhos popular ultimamente? Sim, estou viciado na série Infinity Gauntlet. É parte do universo Marvel e tem sido cativante. Ah, eu ouvi coisas boas sobre isso. É sobre a poderosa luva que concede ao usuário habilidades incríveis, certo? Exatamente. Thanos, o principal vilão, busca coletar todas as pedras do infinito para obter o poder supremo. O enredo é intenso. Parece uma leitura emocionante. Eu participei da série Watchmen recentemente. É uma história em quadrinhos sombria e corajosa com personagens complexos. Oh, eu já ouvi falar de Watchmen. É conhecido por sua profunda exploração de questões morais e éticas, certo? Sim, está certo. Ele investiga as complexidades dos super-heróis e as consequências de suas ações. Isso parece intrigante. Vou ter que dar uma olhada. Você já se deparou com algum outro quadrinho digno de nota? Bem, a série Saga foi altamente recomendada para mim. É uma ópera espacial com uma mistura de elementos de ficção científica e fantasia. Também ouvi coisas boas sobre Saga. É conhecida por seus personagens únicos de construção de mundos e envolventes. Absolutamente. Também está na minha lista de leitura. Algum outro quadrinho que você esteja curtindo? Estou acompanhando a série Manuscrito Marvel. É sobre uma adolescente chamada Kamala Khan que descobre que tem poderes de mudança de forma. Parece uma série divertida e empoderadora. A representação em quadrinhos é muito importante. Definitivamente. É revigorante ver personagens diversos assumindo os holofotes. Então, alguma outra recomendação? Bem, Batman, The Killing Joke é um clássico. É um thriller psicológico que investiga a história da origem do Coringa. Ah, eu já ouvi falar dessa. Batman e o Coringa sempre têm uma dinâmica tão intensa. Vou adicioná-lo à minha lista. Ótimo. Espero que você goste. Foi divertido discutir quadrinhos com você, Ana. Da mesma forma, John. Os quadrinhos têm um meio de contar histórias muito rico. Boa leitura. Lição 18. Você já esteve acampando por alguns dias. Ei, Ana, você já esteve acampando por alguns dias. Sim, eu tenho. Adoro passar tempo na natureza. É uma ótima maneira de relaxar e se desconectar da agitação diária. Isso parece incrível. Estou pensando em acampar há 3 dias. Você tem alguma dica? Claro. Primeiro, faça uma lista de itens essenciais, como uma barraca, sacos de dormir, equipamentos de cozinha e comida. Boa ideia. E quanto à localização?
Alguma recomendação para uma viagem de acampamento de 3 dias? Procure um acampamento com instalações como banheiros e fontes de água. Isso tornará a sua estadia mais confortável, especialmente se for sua primeira vez. Isso faz sentido. Vou procurar acampamentos que ofereçam essas comodidades. Quais atividades podemos fazer durante os 3 dias? Há muitas opções. Você pode fazer caminhadas, pescar ou até mesmo fazer um piquenique em um local pitoresco. Apenas certifique-se de verificar os regulamentos locais e as diretrizes de segurança. Caminhar parece ótimo. Vou levar alguns sapatos e roupas confortáveis para isso. Que tal as refeições durante a viagem? Planeje refeições simples e fáceis de preparar. Você pode trazer comida pré-embalada, sanduíches e lanches. Não se esqueça de levar água suficiente também. Anotado. Vou fazer um plano alimentar e empacotar adequadamente. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Lembre-se de levar repelente de insetos, protetor solar e kit de primeiros socorros. É sempre melhor estar preparado para qualquer situação. Vou adicionar esses itens à minha lista de verificação. Obrigado pelo conselho, Ana. Estou ansioso pela viagem de acampamento. Você é bem-vindo, John. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Aproveite seus 3 dias na natureza. Lição 19. Eu acidentalmente quebrei um copo de água. Ana, adivinha o que aconteceu mais cedo? Eu acidentalmente quebrei um copo de água. Ah não, sério. Isso é lamentável. Você está bem? Sim, estou bem. Felizmente, eu não me machuquei. Mas agora eu tenho uma bagunça para limpar. Eu posso imaginar. Fragmentos de vidro podem ser complicados. Certifique-se de usar luvas e usar uma vassoura e uma pá de lixo para limpá-lo cuidadosamente. Bons conselhos. Serei extremamente cauteloso. É simplesmente frustrante porque eu estava ansioso para saborear aquele copo de água. Eu entendo. No entanto, acidentes acontecem. Apenas tome cuidado ao manusear vidraria no futuro. Definitivamente. Vou tentar ser mais atento. Você tem alguma dica para evitar acidentes como esse? Uma coisa que você pode fazer é colocar o copo em uma superfície estável, longe da borda. Além disso, tente usar óculos inquebráveis ou de plástico se estiver preocupado com a quebra. Essa é uma ideia inteligente. Vou manter isso em mente. Obrigado pelas dicas, Ana. Você é bem-vindo, John. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Não, isso é tudo por enquanto. Vou limpar a bagunça e ter mais cuidado da próxima vez. Parece um plano. Tome cuidado e me avise se precisar de alguma ajuda. Lição 20. Estou tendo um problema com meu computador. Ei, Ana, estou tendo um problema com o meu computador. Não consigo abrir um arquivo que eu preciso. Ah não, isso é frustrante. Que tipo de arquivo é esse? É um documento do Word no qual venho trabalhando há dias. Eu realmente preciso acessá-lo. Eu entendo sua preocupação. Você já tentou alguma etapa de solução de problemas? Eu ainda não tentei muito. Eu reiniciei meu computador, mas isso não ajudou. Alguma sugestão? Uma coisa que você pode tentar é verificar se você tem um backup do arquivo. Às vezes, as versões anteriores são salvas automaticamente.
É uma boa ideia. Vou verificar a pasta de backup imediatamente. Espero encontrar uma versão mais antiga do arquivo. Outra opção é tentar abrir o arquivo em um computador diferente ou usar um software diferente que ofereça suporte a documentos do Word. Eu não pensei nisso. Vou tentar e ver se funciona. Obrigado pela sugestão, Ana. Você é bem-vindo, John. Se essas etapas não funcionarem, considere entrar em contato com o suporte técnico para obter mais assistência. Esse é um bom ponto. Se tudo mais falhar, entrarei em contato com eles. Espero que não chegue a esse ponto. Eu também espero que sim. Perder arquivos importantes pode ser frustrante. Avise-me se precisar de mais ajuda. Claro que sim, Ana. Agradeço o seu conselho. Vou mantê-lo atualizado sobre como funciona. Lição 21. É complicado solicitar um empréstimo. Oi, Ana. Como está indo seu dia? Oi, John. Está indo bem, obrigado. E você? Eu também estou bem. Ei, eu queria te perguntar uma coisa. É complicado solicitar um empréstimo. Bem, pode parecer um pouco cansativo no começo, mas não precisa ser muito complicado. Depende do tipo de empréstimo e do credor. Entendo. Estou pensando em solicitar um empréstimo para pequenas empresas e não sei por onde começar. Essa é uma preocupação comum, John. O primeiro passo é pesquisar diferentes credores e entender seus requisitos de empréstimo. Definitivamente vou fazer algumas pesquisas e comparar as opções disponíveis. Há algum documento ou critério específico que eu preciso preparar? Cada credor pode ter requisitos diferentes, mas geralmente solicitará suas informações pessoais e financeiras, como declarações de renda, histórico de crédito e um plano de negócios, se for para um empréstimo comercial. Isso faz sentido. Vou reunir todos os documentos necessários e garantir que meus registros financeiros estejam em ordem. Essa é uma boa abordagem, John. Estar preparado tornará o processo mais suave. Você também pode considerar entrar em contato diretamente com o credor para fazer qualquer pergunta específica que você possa ter. Essa é uma ótima sugestão, Ana. Entrarei em contato com eles para esclarecer qualquer dúvida e entender melhor os termos do empréstimo. Excelente! Lembre-se de que é importante ler e entender os termos e condições do empréstimo antes de prosseguir. Absolutamente. Vou-me certificar de revisar cuidadosamente os termos e pedir esclarecimentos, se necessário. Esse é o caminho a percorrer, John. Solicitar um empréstimo pode ser um grande passo, mas com pesquisa e preparação completas, ele se torna mais gerenciável. Obrigado pelo conselho, Ana. Eu me sinto mais confiante agora que tenho uma ideia melhor do que esperar. Você é bem-vindo, John. Estou feliz por poder ajudar. Boa sorte com seu pedido de empréstimo. Obrigada, Ana. Agradeço o seu apoio. Tenha um dia fantástico. Você também, John. Cuide-se e falo com você em breve. Adeus por enquanto, Ana. Adeus, John. Lição 22. Como foi seu dia no trabalho? Oi, Ana. Como foi seu dia no trabalho? Oi, John. Foi um dia agitado, mas no geral correu bem. E você? Também foi muito bom.
Ei, eu queria perguntar, você tem tempo depois do trabalho hoje? Na verdade, eu tenho algum tempo livre depois do trabalho. O que está acontecendo? Eu queria saber se você gostaria de tomar uma xícara de café ou talvez dar um passeio no parque. Parece ótimo, John. Eu gostaria de uma xícara de café e de uma boa conversa. Ótimo. Há um café aconchegante nas proximidades. Podemos nos encontrar lá depois do trabalho. Isso funciona para você? Absolutamente. A que horas devemos nos encontrar? Que tal às 18 horas? Isso deve nos dar tempo suficiente para relaxar e conversar antes que seja tarde demais. Parece perfeito, John. Te vejo no café às 18 horas. Estou ansioso por isso. Da mesma forma, Ana. Vai ser bom relaxar e se atualizar. Te vejo mais tarde. Até mais tarde, John. Tenha um ótimo resto do dia. Você também, Ana. Tome cuidado até lá. Adeus por enquanto, John. Adeus, Ana. Lição 23. Eu queria saber se você gostaria de ir ao shopping center comigo. Ana, eu queria saber se você gostaria de ir ao shopping center comigo mais tarde. Você quer ir? Claro, John. Isso parece divertido. Eu poderia usar alguma terapia de varejo. Ótimo. Há algumas lojas que eu quero conferir. Também podemos almoçar lá, se você quiser. Parece um plano, John. Estou sempre pronto para comer uma boa comida e passear pelas lojas. Incrível. Vamos nos encontrar no shopping center por volta das 14 horas. Parece bom, John. As 14 horas funcionam para mim. Te vejo lá. Perfeito. Estou ansioso por isso. Te vejo em breve, Ana. Te vejo em breve, John. Divirta-se até lá. Obrigada, Ana. Cuide-se. Você também, John. Adeus por enquanto. Adeus, Ana. Lição 24. Há um desconto especial no supermercado hoje. Ei, eu queria que você soubesse que há um desconto especial no supermercado hoje. Ah, sério? Isso é emocionante. De que tipo de desconto estamos falando? É uma oferta de compra um e ganhe um de graça em vários itens de mercearia, incluindo lanches e bebidas. Parece um ótimo negócio, John. Eu poderia estocar alguns lanches para a semana. Definitivamente. É uma boa oportunidade de economizar algum dinheiro e comprar nossas guloseimas favoritas. Conte comigo, John. Vou ao supermercado depois do trabalho e aproveito o desconto. Incrível. Eu vou te encontrar lá. Vai ser bom comprar juntos e talvez descobrir alguns itens novos. Parece um plano, John. Vamos nos encontrar no supermercado por volta das 17h30. Isso funciona para você? Perfeito, Ana. É às 17h30. Te vejo lá. Ótimo. Estou ansioso por isso. Te vejo em breve, John. Te vejo em breve, Ana. Tenha um dia fantástico até lá. Você também, John. Cuide-se. Adeus por enquanto, Ana.
Adeus, John. Lição 25. Você esteve no shopping ultimamente. Você esteve no shopping ultimamente, Ana? Sim, eu fui lá ontem. Estava tão lotado. Eu sei, certo. Parece que todo mundo decidiu ir às compras ao mesmo tempo. Tive dificuldade em encontrar uma vaga de estacionamento. E uma vez lá dentro, era difícil se movimentar. Eu me senti da mesma maneira. Os corredores estavam lotados e havia longas filas em todas as lojas. Tive que esperar um pouco só para experimentar algumas roupas. Foi muito frustrante. Eu posso imaginar. É difícil gostar de fazer compras quando está tão lotado. Definitivamente. Acho que vou tentar ir durante a semana ou de manhã cedo na próxima vez. É uma boa ideia. Pode estar menos lotado e mais tranquilo durante esses períodos. Espero que sim. É muito mais fácil navegar e encontrar o que você precisa quando não há muitas pessoas por perto. Absolutamente. Vamos planejar nossas viagens de compras adequadamente para evitar multidões no futuro. Parece um plano, John. Vamos buscar experiências de compra mais silenciosas e menos agitadas. Concordo, Ana. Vai ser muito mais agradável dessa forma. Definitivamente. Bem, vou manter isso em mente para a próxima vez que eu for às compras. Obrigado pela conversa, John. Você é bem-vinda, Ana. Foi bom discutir isso com você. Cuide-se. Você também, John. Tenha um ótimo dia. Você também, Ana. Tchau. Lição 26. Precisamos ir ao supermercado para comprar mais comida. Precisamos ir ao supermercado para comprar mais comida para amanhã. Eu concordo. Nossa despensa está acabando com itens essenciais. O que você acha que devemos comprar? Algum item específico em mente? Definitivamente, devemos estocar frutas, vegetais e algumas opções de proteína, como frango ou tofu. Boa ideia. Também podemos comer pão, leite e ovos no café da manhã. Sim, e não se esqueça de pegar alguns lanches e bebidas entre as refeições. Certo, devemos ter algumas opções para petiscar. E quanto aos produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza? Vamos fazer uma lista do que precisamos, incluindo produtos de higiene pessoal, material de limpeza e outros itens domésticos essenciais. É um bom plano. Podemos revisar a lista antes de irmos ao supermercado. E não se esqueça de verificar se há descontos ou ofertas no folheto semanal do supermercado. Absolutamente. Podemos economizar algum dinheiro aproveitando essas ofertas. Ok, vamos preparar a lista e planejar ir ao supermercado ainda hoje. Parece um plano, Ana. Vamos garantir que estejamos bem abastecidos para amanhã. Ótimo! Vou começar a fazer a lista imediatamente. Nos vemos em breve. Te vejo em breve, Ana. Vamos pegar tudo o que precisamos. Lição 27. Quanto tempo você ainda precisa esperar? Quanto tempo você ainda precisa esperar? Não tenho certeza. A linha parece estar se movendo lentamente. Sim, está demorando um bom tempo. Espero que não demore muito. Eu também espero que sim.
Tenho uma agenda lotada hoje e preciso começar em breve. Eu entendo. Esperar pode ser frustrante, especialmente quando você tem outras coisas para fazer. Exatamente. Mas, às vezes, só precisamos ser pacientes e esperar nossa vez. Isso é verdade. É uma boa oportunidade para praticar a paciência e relaxar. Acho que você está certo. Vou tentar aproveitar ao máximo esse tempo e manter a calma. Esse é o espírito. Talvez você possa usar esse tempo para acompanhar sua leitura ou ouvir alguma música. É uma ótima ideia. Vou pegar meu livro e curtir alguns capítulos enquanto espero. Parece um plano. Isso tornará a espera mais suportável e produtiva. Definitivamente. Obrigado pela sugestão, John. Também é bom ter alguém com quem conversar enquanto espera. Você é bem-vinda, Ana. Estou feliz por poder ajudar. Vamos superar essa espera juntos. Sim, nós vamos. Espero que não demore muito. O tempo voa quando você está envolvido em alguma coisa. Absolutamente. Antes que você perceba, será a sua vez. Aguenta aí. Eu vou, John. Obrigado pelo incentivo. Eu agradeço. Sem problemas, Ana. Estamos nisso juntos. Vamos aproveitar ao máximo. Concordo, John. Vamos ser positivos e pacientes. Lição 28. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Acho que sim. De acordo com o GPS, estamos a poucos minutos de distância. É bom ouvir isso. Estou ficando com fome e ansioso para chegar ao nosso destino. Eu também. Mal posso esperar para experimentar a comida naquele novo restaurante sobre o qual tanto ouvimos falar. O mesmo aqui. Ouvi dizer que eles têm críticas incríveis e uma ótima seleção de menu. É sempre empolgante experimentar novos lugares e descobrir novos sabores. Absolutamente. Explorar diferentes cozinhas é uma das minhas coisas favoritas a fazer. O meu também. Fico feliz que estejamos sempre prontos para aventuras culinárias juntos. Definitivamente, é mais divertido compartilhar essas experiências com alguém. Eu concordo. Isso aumenta a diversão e cria memórias duradouras. Temos sorte de ter um ao outro como parceiros gastronômicos. Definitivamente. Aqui estamos, entrando no estacionamento. Chegamos. Ótimo. Vamos satisfazer nossas papilas gustativas. Mal posso esperar. Nem eu. Vamos entrar e desfrutar de uma refeição fantástica juntos. Com certeza, Ana. Vamos tornar essa experiência gastronômica inesquecível. Tenho certeza que será, John. Vamos saborear uma comida deliciosa. Vamos fazer isso, Ana. Bom apetite. Lição 29. Você encontrou a área de acampamento. Você encontrou a área de camping. Sim, acho que o encontrei. As coordenadas do GPS me levaram a esse local. Isso é ótimo. É um local adequado para acampar. Parece promissor. É cercado por árvores e tem um bom espaço aberto para montar tendas. Excelente. Existe uma fonte de água próxima, como um rio ou um lago.
Sim, avistei um rio a poucos passos daqui. É perfeito para pescar ou nadar. Isso é um bônus. Podemos desfrutar de algumas atividades aquáticas enquanto acampamos. Definitivamente. E a melhor parte é que a área parece tranquila e longe do barulho da cidade. Isso é exatamente o que estávamos procurando, um refúgio tranquilo na natureza. Estou feliz por ter encontrado esse local de acampamento. Parece que será uma ótima experiência. Claro que sim. Podemos caminhar, assar marshmallows em uma fogueira e simplesmente relaxar. Mal posso esperar para me desconectar do mundo agitado e mergulhar na natureza. Nem eu. Será revigorante fazer uma pausa e aproveitar a simplicidade da vida ao ar livre. Eu concordo, John. Vamos começar a montar o acampamento e aproveitar ao máximo essa bela localização. Parece um plano, Ana. Vamos aproveitar ao máximo nossa aventura de acampamento. Absolutamente, John. Vamos criar memórias inesquecíveis nesse ambiente sereno. Estou ansioso por isso, Ana. Vamos começar e abraçar o espírito de acampamento. Lição 30. Quanto custa sua nova bolsa? Quanto custa sua nova bolsa? Estava à venda, então comprei por um ótimo preço. Isso é incrível. Quanto você pagou por isso? Eu paguei $50 por isso. Originalmente custava $100, então recebi um desconto de 50%. É um negócio fantástico. Você economizou um pouco de dinheiro. Sim, fiquei muito feliz com o preço. Além disso, adoro o design e a qualidade. Fica ótimo em você. Você fez uma compra inteligente. Obrigado, John. Fico feliz que você pense assim também. Definitivamente. É sempre bom encontrar boas pechinchas e obter uma boa relação custo-benefício. Eu concordo. É importante estar atento aos nossos gastos e fazer escolhas sábias. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre qualidade e preço acessível. Bem dito, John. Estou muito satisfeito com minha nova bolsa. Valeu o preço. Fico feliz em ouvir isso, Ana. Divirta-se usando isso. Obrigado, John. Eu definitivamente vou. É um dos meus acessórios favoritos agora. Eu posso ver o porquê. Combina perfeitamente com você.